Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos um novo mês, dia 1º de junho de 2020, né? Nós estamos no nosso segundo trimestre já, ou seja, nossos trabalhos, tudo está valendo nota já para o nosso segundo trimestre já, que está aí, né? Estamos no meio do ano, né? O ano está passando rápido. Infelizmente ainda estamos, né, nessa questão da quarentena, mas vai passar, já está passando, logo logo nós estamos na escola. Bom, na nossa última aula que nós tivemos, nós continuamos a falar sobre reformas religiosas, né? Do nosso capítulo 5. E eu vou repetir a nossa aula a última aula que nós tivemos aqui, porque eu vi que alguns de vocês acabaram ficando com um pouco de dúvida nessa questão das reformas protestantes. Então eu vou repetir aqui para vocês, vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito dessa questão. Bom, vou pedir para vocês voltarem lá na página 325 e vamos começar de novo. Bom, durante o século XVI, né, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reformas religiosas, ou seja, as pessoas estavam criticando essa questão da Igreja Católica, da Igreja ter dinheiro, dessa questão de alguns padres às vezes acabar se relacionando com algumas mulheres, e acabou, né, gerando todo esse conflito, né, uma insatisfação de alguns membros da Igreja Católica que viam aquilo e ficavam decepcionados com a Igreja. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestantes e deram origem a novas religiões cristãs, né? Separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas ocorreram em diversos países europeus, apresentando características distintas, porém motivações semelhantes, como veremos a seguir. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses movimentos. Um desses movimentos foi um dos primeiros, que foi as ideias de Martinho Lutero. Falei para vocês que o Martinho Lutero, ele era um membro da Igreja Católica, né? Ele era um dos padres, né, que estava ali na Igreja Católica. Ele começou a ficar insatisfeito com a Igreja Católica, porque ele via que a Igreja acabava vendendo indulgências para as pessoas, né? Vendendo perdão para as pessoas. Ou seja, eu fiz um pecado, vai lá e confessa, para você ser perdoado, você tem que doar uma quantidade para a igreja. Ele não concordava com esse tipo de pensamento, ele começava a discordar dessas questões. Então, isso foi gerando uma insatisfação para ele, uma insatisfação, até que ele chegou, assim, num ponto que ele não conseguia mais levar essa questão adiante. Então, nós vamos ver aqui as ideias de Martinho Lutero. O primeiro movimento de reforma protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, 1483 a 1546, na região da atual Alemanha. Foi lá na Alemanha que ocorreu esse primeiro movimento, né, esse primeiro rompimento da Igreja Católica, de membros da Igreja Católica com a Igreja Católica. Lutero criticava corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgências. Aqui até fala o que é indulgências, perdão dos atos considerados pecaminosos concedidos pela Igreja, né? Ele não concordava com isso, de vender o perdão para a pessoa. Como você vai vender o perdão para a pessoa? Ele era contrário a essa questão. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na igreja, né? Ou seja, ele via também que alguns padres acabavam, né, se relacionando com algumas mulheres. Isso era errado. Isso era errado? Não, é errado, né? A gente sabe que padre não se casa, não tem relacionamento não, com uma mulher, né? Então, ele via isso e achava totalmente errada essa questão. E o que ele fez? Ele acabou publicando 95 teses. Teses são alguns textos escritos por ele, né? Falando o que ele achava errado, essa questão da Igreja Católica. E o que ele fez depois que ele publicou essas 95 teses? Ele acabou publicando ele acabou colando na porta das igrejas, na porta ali fixando na porta das igrejas de Wittenberg. Wittenberg fica na Alemanha, uma cidade da Alemanha, gerando grande repercussão, né? As pessoas
acabaram vendo, né, que ele, um membro da Igreja Católica, né, um padre, acabou publicando essas 95 teses ali, falando o que a igreja estava fazendo de errado, né. O que aconteceu com ele? Ele acabou sendo expulso da Igreja Católica, né, onde já se viu um padre da igreja falar mal da igreja, publicar 95 teses, pendurar na porta das igrejas falando mal. Ele acabou sendo o quê? Ele acabou sendo expulso. E acabou fundando a sua própria doutrina. Ele acabou fundando a sua própria religião, seus próprios ideais, suas próprias ideias. Ele acabou formando uma nova religião. Fundou a sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo. Ou seja, você precisava de ter fé para você conseguir se salvar e não fazer mais pecado, não ficar cometendo pecado. Não, eu fiz um pecado, vou lá e confesso, compro o meu perdão e vou para o céu e continuo pecando. Não era assim que ele pensava. Ele acreditava que você tinha que ter fé e não fazer mais as coisas erradas. Era isso que ele acreditava. E não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Além disso, argumentou que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis sem a necessidade da intermediação de clérigos. Ou seja, antes dessa reforma, antes dele publicar as teses dele, quando as pessoas estavam lendo a Bíblia, o que acontecia? Tinha sempre um padre ali falando para você ler a Bíblia, para você entender de acordo com o que ele queria que você entendesse, não com o que você queria entender da Bíblia. Ou seja, ele queria que a pessoa tivesse livre, entendesse a Bíblia do jeito que ela quisesse, não que tivesse alguém para ficar ali em cima, isso aqui na Bíblia você tem que entender assim, assim, assim. Ele não queria isso, ele queria a liberdade do indivíduo conseguir entender a Bíblia do jeito que ele quisesse. Sem a necessidade de intermediação de um padre. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Até então, a Bíblia, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, eram poucas pessoas. E poucas pessoas também entendiam o latim. Você mora na Alemanha, você falou alemão, né? Então, o que ele fez? Ele acabou traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, para que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, conseguisse ler a Bíblia, viabilizando a leitura dos textos sagrados do cristianismo para o maior número de pessoas. Bom, as consequências da reforma. Foi aqui que eu vi que vocês sentiram um pouco de dúvida. As consequências que essa questão do Martinho Lutero gerou, né? As consequências que essa reforma, que esse rompimento dele com a Igreja Católica trouxe. Bom, entre as consequências da reforma promovida por Lutero estão as revoltas camponesas, que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha entre 1524 e 1525. Ou seja, a igreja e a nobreza eram ligadas, as duas. As duas tinham muito dinheiro nessa época e as duas fizeram o quê? Elas proibiram os camponeses, antes dessa reforma, deles levarem os seus animais para pastarem nas terras que pertenciam à igreja e à nobreza. Ou seja, eles não podiam ir nessas terras pegar lenha para se aquecer por conta do frio e também não podiam levar os seus animais para pastarem nas terras que pertenciam à igreja e à nobreza. Então, depois que o Martinho Lutero publicou todas essas teses, os camponeses acabaram lendo isso daí, né? Acabaram vendo que a igreja fazia as coisas erradas que estavam fazendo e acabaram se revoltando. Como eles se revoltaram? Eles não queriam aceitar, eles não começaram a não aceitar que a igreja proibisse eles de levar seus animais para pastarem e recolher lenhas. O que eles fizeram? Inspirados pela contestação às autoridades da Igreja Católica promovida por Lutero, os camponeses se revoltaram contra os privilégios, da nobreza e do clero e passaram a exigir que alguns de seus direitos, que foram extintos, que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. Ou seja, esses camponeses chegaram nos nobres e lá nos padres e falaram: a gente quer levar os nossos animais para pastarem, nós queremos as nossas terras que foram tomadas, nós queremos pegar lenha nessas terras. A igreja, claro, e a nobreza não iam aceitar. Então, o que esses camponeses fizeram? Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram as igrejas e castelos. Fizeram o quê? A nobreza não aceita, A nobreza e a igreja não aceita que nós
nós vamos voltar a utilizar até as terras. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá e vamos queimar a igreja e vamos queimar os castelos. Foi isso que eles acabaram fazendo. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Ou seja, os nobres pegaram esses camponeses, né, os que tinham a ideia ali que tiveram essa ideia de queimar, né, as igrejas e os castelos, e torturaram e mataram eles, esses camponeses. Os nobres pegaram esses camponeses e acabaram matando. Bom, outra religião também foi formada. Essa religião que nós vimos na aula passada foi o calvinismo, né? Outra que ficou uma dúvida, que é a doutrina defendida por Lutero também. Ela foi propagada para outras regiões na Europa. Na França, o teólogo João Calvino, que era um teólogo, né? A gente sabe o que é um teólogo, alguém que estuda a Bíblia, que estuda a religião, né? A teologia, passou a difundir, né? Passou a espalhar as ideias protestantes, sofrendo perseguições em seu país. Ele mudou-se para Gênebra, na Suíça, ou seja, a França até então era católica, não aceitava que ele tivesse essas ideias. O que ele fez para difundir as suas ideias? Ele acabou se mudando para Gênebra, na Suíça. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, ou seja, ele acabou fundando a sua própria religião, com alguns ideais lá do Lutero, algumas ideias do Lutero, mas ele acabou formando a sua própria religião, é conhecida como calvinismo. Ele desenvolveu uma doutrina própria, o calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação. Ou seja, eu vou explicar para vocês já, que é uma das dúvidas que ficou na plataforma. Ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Ou seja, antes de você nascer, que ele acreditava? Acreditava que Deus tinha predestinado você a não se salvar. Você vai nascer, vai viver, mas você vai morrer e você não vai para o céu. Mas, e as suas ações? Se você só faz ações boas no seu cotidiano, se você, por exemplo, ajuda o seu próximo, você nunca roubou, você nunca falou mal de ninguém, por que você tem que ir para o inferno? Por que você não pode se salvar? Porque você está predestinado por Deus a não se salvar, independente das suas ações. Ele acreditava nisso. E ele espalhava isso. E as pessoas começaram a acreditar nessa questão da predestinação. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesãos, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Né? Os burgueses começaram a dar mais dinheiro, a acreditar nessa questão, tá? Da predestinação, essa questão do Calvino, da predestinação, né? É uma classe, a classe burguesa, que admirava essa religião, né? Essa questão do calvinismo. Outra questão também que surgiu foi a igreja anglicana. Essa daqui surgiu lá na Inglaterra, outra religião que surgiu lá na Inglaterra. O movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. Ou seja, o rei Henrique VIII ali da Inglaterra, ele estava insatisfeito com a igreja, ele já não queria mais que a igreja tivesse tanta influência, a Igreja Católica tivesse tanta influência ali na Inglaterra, né? O que ele resolveu fazer? O início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento entre o rei Henrique VIII e o Papa, ou seja, ele acabou discutindo com o Papa da época. O monarca pediu a anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguirem gerar um herdeiro do sexo masculino. Ou seja, ele tinha casado e a igreja não iria anular, né? Naquela época não existia essa questão de anular um casamento. Você casou, você vai morrer para sempre com aquela mulher. E ele não, ele queria que a igreja anulasse o casamento dele com essa esposa dele, porque ele não conseguia gerar um filho homem. E o Papa discordou, o Papa falou, não, eu não vou anular o seu casamento, você vai continuar casado com ela. E por conta dele discordar com isso, né, com brigar com esse Papa, o Henrique VIII pretendia se casar com outra, que era Ana Bolena, que estava grávida dele.
Porém, a anulação do casamento, né, que ele era casado com a Catarina, o Papa não deu a anulação, né, ele ficou insatisfeito, brigou com o Papa, e já tinha engravidado outra já. Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da igreja e do papado na Inglaterra, ou seja, ele acabou rompendo de vez com o Papa e com o catolicismo. O catolicismo não poderia existir ali na Inglaterra mais, porque ele tinha brigado com o Papa, tinha rompido e não tinha mais vez. Iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas, ou seja, as terras que pertenciam à Igreja Católica ali na Inglaterra, o rei tomou para ele. Falou, não, aqui o catolicismo não tem mais vez. Não tem mais vez porque o Papa não quis anular meu casamento com a Catarina, eu já engravidei outra já, quero casar com a outra, então eu vou fundar minha própria religião, com a minha doutrina, com os meus princípios. Então assim acabou se formando a Igreja Anglicana na Inglaterra, que até hoje o anglicanismo é a igreja predominante na Inglaterra. Ela tem alguns princípios da Igreja Católica, só que algumas coisas são diferentes, tá? Por hoje é só isso, tá? Eu vou deixar algumas questões na plataforma para que vocês respondam, tá? É um assunto um pouquinho complicado de entender, vocês me mandem mensagem se vocês não entenderem, ok?